E aí galera do Vinícius, vou ver como é que vocês estão. Espero que esteja tudo muito bem, assistindo muitos vídeos sobre notícias de direito e por vezes, por minoria das vezes, falo também sobre notícias do Brasil e do mundo com o único objetivo de informar, beleza? E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, se por acaso você não for mais inscrito, não perde seu tempo não, comece a me seguir, me ajude a chegar nos 100 ou mais inscritos, beleza? Então like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos ou familiares. Bom, o que temos para hoje? Para hoje eu vou falar sobre TSE tem 2 votos para tornar Cláudio Castro inelegível. Nunes pede vista. Ministros analisam recursos que apontam abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 no Rio de Janeiro. O TSE retomou nesta terça-feira 10 o julgamento de recursos que pedem a cassação dos diplomas do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do ex-vice-governador Tiago Pampolha e do deputado estadual Rodrigo Bacelar, presidente afastado da ANERJ. A análise foi suspensa após pedido de vista do ministro Nunes Marques, vice-presidente da Corte, depois de 2 votos favoráveis à cassação. Até o momento, votaram pela cassação a relatoria original do Congresso, ministra Isabel Carotti, e o ministro Antônio Carlos Ferreira, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, informou que o julgamento será retomado no dia 24 de março e, se necessário, haverá sessão extraordinária no dia 25. Recursos questionam a decisão do TRE para Rio de Janeiro. Os processos foram apresentados pelo MPE, pelo ex-deputado federal Marcelo Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar contra a decisão do TRE-RJ, que havia rejeitado ações de investigação judicial e eleitoral que buscavam a cassação dos diplomas. As ações discutem supostos abusos de poder político-econômico durante as eleições de 2022, envolvendo o uso da estrutura administrativa do Estado e recursos públicos ligados à Fundação CPRJ. Uso da máquina pública. No voto apresentado anteriormente, a ministra Isabel Carotti concluiu que as condutas investigadas revelam um esquema estruturado de uso da administração estadual para interferir no processo eleitoral. Para senhora excelentíssima, a análise do conjunto de provas, da cronologia dos fatos, da abrangência territorial e do volume de recursos demonstra a utilização da máquina pública para influenciar o resultado das eleições. Segundo a ministra, a exposição pública dos investigados e a forma de remuneração dos trabalhadores indicam a tentativa de favorecer aliados políticos e garantir a permanência no poder. Em seu voto, senhora excelentíssima julgou procedentes as ações para cassar os mandatos de Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, além de declarar a inelegibilidade deles.
e também de Gabriel Rodrigues Lopes, ex-presidente da CPRJ. A ministra também votou pela realização de novas eleições para os cargos de governador e vice-governador e pela retotalização dos votos para deputado estadual. Ainda propôs a aplicação de multa individual de 100 mil UFRs para Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes e de 5 mil UFRs para Thiago Pampura. Estrutura possível. Apresentar voto vista, o ministro Antônio Carlos Ferreira acompanhou integralmente o entendimento da relatora. Para a senhora excelentíssima, as provas indicam a existência de um esquema estruturado para a utilização de recursos públicos com finalidade eleitoral. Segundo o ministro, a descentralização de créditos orçamentários levou ao repasse de mais de 0,5 bilhão de reais em recursos do erário estadual apenas no primeiro semestre de 2022. Abre aspas. Trata-se de uma estrutura inegavelmente abusiva, com gravidade e finalidade eleitorais, especialmente quando se considera o período em que ocorreram as descentralizações de recursos. Senhora Excelentíssima também destacou que houve contratação de mais de 27 mil servidores públicos, servidores temporários, sem demonstração de urgência ou necessidade administrativa, além da ausência de fiscalização, controle e o plano de trabalho para as atividades. De acordo com o ministro, o pagamento por meio de RPA com retirada de dinheiro diretamente nas agências bancárias pode ter servido como instrumento de cooptação de beneficiários em ano eleitoral. Possível cassação em novas eleições. No entendimento dos dois ministros, que já votaram os diplomas de Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, ex-presidente da CPRJ, devem ser cassados com declaração de inelegibilidade. Os votos também determinam a realização de novas eleições para os cargos de governador e vice-governador e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual. Além disso, foi proposta a aplicação de multa individual de 100 mil UFRs para Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes e de 5 mil UFRs para Thiago Pampura. TSE retoma julgamento de ação que pode levar à cassação de Cláudio Castro. O caso começou a ser apreciado em novembro de 2025 e foi interrompido por pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. O ministro Antônio Carlos Ferreira do Tribunal Superior Eleitoral devolveu para o julgamento duas ações eleitorais que questionam a regularidade de contratações realizadas no governo do Rio de Janeiro e que podem resultar na cassação do mandato do governador Cláudio Castro. O caso começou a ser analisado em novembro de 2025, mas foi suspenso após pedido de vista do próprio ministro. O prazo para a devolução se encerrou na quarta-feira, dia 18, e o processo agora está apto a retornar ao plenário. Caberá ao presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, definir a data de retomada.
Relembrem o caso. As ações discutem a contratação de milhares de funcionários temporários pela CPRJ, Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Eleitoral, cerca de 27 mil vínculos firmados na Fundação e outros 18 mil na universidade teriam sido utilizados com finalidade eleitoral. De acordo com as acusações, os contratos deveriam servido para estruturar uma rede de apoiadores políticos por meio da nomeação de pessoas sem atividades efetivamente comprovadas, situações escritas na investigação como possível criação de cargos sem função real. Também são alvos das ações do ex-vice-governador Thiago Bambolha, que à época ocupava a Secretaria de Meio Ambiente e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa, que foi secretário de governo entre 2021 e 2022. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio absolveu o governador, mas o Ministério Público recorreu ao TSE. Em caso de condenação, Castro poderá perder o cargo e ficar inelegível. Relatora vota pela cassação. Antes da interrupção do julgamento por pedido de vista, a ministra Isabel Calade votou pelo acolhimento do recurso do Ministério Público Eleitoral com a aplicação das sanções mais severas aos investigados. Defendeu a cassação do mandato de Cláudio Castro e a realização de novas eleições no Estado. A relatora apontou que as contratações teriam sido viabilizadas por normas sancionadas pelo próprio governador, sob a justificativa de descentralizar a execução orçamentária na área de pesquisa e desenvolvimento científico. Decretos posteriores ampliaram as atribuições da CPRJ, o que, segundo a ministra, evidenciaria a atuação direta do chefe do executivo na implementação dos projetos. A ministra também destacou irregularidades na formalização e no pagamento dos contratos, conforme registrado no voto. Houve casos de ausência de requisitos formais mínimos e pagamentos realizados por meio de saques em espécie e grande parte considerados em campos dos goitacazes. Base eleitoral de Bacelar. Calade mencionou ainda a execução de projetos que não teriam apresentado resultados proporcionais ao número de contratados. Entre eles, citou a iniciativa denominada Casa do Trabalhador, que contou com cerca de 1,5 mil funcionários e foi encerrada sem registro de pessoas efetivamente empregadas. Segundo a ministra, a movimentação financeira e a forma de execução dos programas revelam o uso indevido da estrutura estatal para assegurar a vantagem eleitoral. Para a relatora, as estruturas da CPRJ e da UERJ teriam sido utilizadas para fins eleitorais. Abre aspas. A CPRJ e a UERJ foram desvirtuadas para servir de fachada e o esquema de computação de votos, afirmou. A data de retomada do julgamento ainda será definida pela presidência do TSE.
Ótima notícia. TSE. Isabel Calote vota pela cassação do governador Cláudio Castro. A análise foi suspensa por pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. O TSE iniciou nesta terça-feira, 4, o julgamento dos recursos que pedem a cassação do mandato do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de outros investigados por abuso de poder político, econômico e conduta afetada nas eleições de 2022. Após o voto da relatora, ministra Isabel Calote, favorável à cassação e à inelegibilidade de Castro e a realização de novas eleições no Estado, a análise foi interrompida por pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Os recursos contestam decisão do TRE-RJ que havia julgado em presidente as ações de investigação judicial eleitoral contra Castro, o ex-vice-governador Tiago Pampolha, o então presidente da CPRJ, Gabriel Rodrigues Lopes, o atual presidente da ANERJ, Rodrigo Bacelar, e outros investigados. Eles são acusados de abuso de poder, condutas vedadas e captação ilícita de recursos. Os recorrentes pedem a cassação dos mandatos e a inelegibilidade dos citados por 8 anos. Durante a sessão, a Procuradoria Eleitoral apresentou parecer favorável à cassação de Castro e Bacelar e à inelegibilidade de ambos e de Gabriel Lopes, argumentando que houve abuso de poder político e econômico. A PGE também defendeu multa por uso indevido de servidores públicos em claro desvio de finalidade. A relatora ministra Isabel Calote considerou que as provas e os depoimentos demonstram um esquema estruturado no governo estadual para influenciar as eleições de 2022. Em seu voto, determinou a cassação dos mandatos de Castro e Bacelar, a inelegibilidade de Gabriel Lopes e a realização de novas eleições para governador Levite. Também propôs retotalização dos votos para deputado estadual e aplicação de multas de 100 mil UFIs para Castro, Bacelar e Lopes e de 10 mil UFIs para Pampolha. Segundo a ministra, as condutas investigadas em a movimentação financeira referem ao uso da máquina pública para garantir a permanência no poder. O alto grau de reprovabilidade das condutas se manifesta. As ações não foram atos isolados ou improvisados, mas uma estratégia implementada no âmbito do governo do Estado, afirmou. No relatório, Calote recordou que o TRE-RJ havia rejeitado as ações por entender que as provas eram insuficientes para comprovar a finalidade eleitoral e a gravidade das condutas. Ela destacou que os recursos pedem a revisão desse entendimento, sustentando a existência de um esquema institucionalizado no âmbito do governo do Estado do Rio de Janeiro, com contratações irregulares, similares de temporários e ampliação de programas sociais em ano eleitoral. De acordo com a acusação, os pagamentos eram feitos por RPA, Recibo de Pagamento Autônomo,
mecanismo que teria evitado a inclusão dos contratados na folha regular do Estado, caracterizando uma folha de pagamento secreta. A relatora ressaltou que esses projetos foram usados para promover as imagens dos investigados, com inaugurações e divulgações em redes sociais durante o período eleitoral. O parecer do Ministério Público Eleitoral apontou que os investigados executaram condutas planejadas para interferir no processo eleitoral, utilizando entidades vinculadas a programas sociais e recursos descentralizados. Apenas no primeiro semestre de 2022, mais de 500 milhões de reais teriam sido aplicados na contratação irregular de servidores temporários. O advogado da coligação A Vida Vai Melhorar, do então candidato Marcelo Freixó, afirmou que o caso representa o maior esquema de abuso de poder político e econômico da história das eleições do Rio de Janeiro. Segundo ele, a CPRJ foi usada para desviar recursos por meio do decreto estadual de número 47.978 de 22, que ampliou sua atuação para gerenciar programas sociais. A acusação aponta que 27,5 mil pessoas foram contratadas há 5 meses do período com pagamentos em espécies que somaram mais de 30 milhões de reais. Nas sustentações orais da defesa, advogados de Tiago Bambora alegaram que ele não teve participação nas condutas e que o próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu a ausência de atos ilícitos de sua parte. A defesa de Rodrigo Bacelar sustentou que não há provas de envolvimento em que apenas 3 das supostas milhares de pessoas contratadas foram ouvidas e nenhuma delas mencionou o nome de Bacelar, tampouco qualquer relação com campanha ao benefício eleitoral. O advogado de Cláudio Castro argumentou que os recursos são intempestivos, criticou a diferença de palavras entre as partes e afirmou não haver provas de que o governador tenha se beneficiado das contratações, defendeu que as inaugurações ocorreram antes do período eleitoral e pediu manutenção da decisão do TRE Rio de Janeiro que havia afastado as acusações. O julgamento será retomado após a devolução do processo pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, que pediu vista. Então, galera, essas foram as 3 notícias que eu queria passar para vocês. Mas no vídeo de hoje, eu falei basicamente sobre TSE. Tem 2 votos para tornar Cláudio Castro inelegível e Nunes pede vista. Aí, galera, esse meu vídeo aqui do YouTube vai estar disponível também lá no meu Instagram, que é o Vinícius Pobre. Portanto, me sigam lá também. Me ajude a chegar nos 300 ou mais seguidores no meu Instagram. Beleza? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Não esqueça novamente. Se você é novo inscrito ou seguidor, não perde seu tempo não. Começa a me seguir ou se inscrever. Me ajude a ampliar mais e mais minha família. Seja aqui na minha família no YouTube, seja minha família lá no meu Instagram. É isso. Grande abraço a todos. Muito obrigado por assistir o vídeo do início ao final. E eu fico por aqui, um grande abraço a todos e não esqueça de transferir de
R$ 180 e R$ 300 via Live Pix, beleza? Você já, esse link aqui foi fixado no comentário do Instagram e também no meu canal do YouTube, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!